Muito bem, amados irmãos, Pastor Joimar com vocês, aqui no canal do Pregador Cristão, trazendo aqueles estudos bíblicos, teológicos, devocionais para o nosso mútuo crescimento espiritual. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Você que já é inscrito, deixe seu gostei e também compartilhe, para que outras pessoas possam conhecer mais do Deus vivo e verdadeiro. Vamos estudar? Hoje veremos a onipotência de Deus em operação em meio ao caos, onde Deus preserva Noé e a sua família em meio à maior catástrofe já ocorrida neste mundo, catástrofe enviada pelo próprio Deus. Vamos começar? Deus é onipotente e ele prometeu o dilúvio e tem poder para enviá-lo. No tempo em que o mundo estava corrompido e a humanidade estava se despedaçando em imoralidade e uma vida sem Deus, Deus promete enviar o seu dilúvio como juízo. Ele faz-o cumprir. Depois de 120 anos, Deus cumpre exatamente aquilo que ele prometeu. Acompanhe. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Agora leremos Gênesis 6:7, a continuação da promessa de Deus. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus prometeu e ordenou a Noé que construísse uma arca. Veremos a seguir. E então, no capítulo 7, verso 6, o cumprimento da promessa é executado. Veja, estamos falando sobre onipotência. Deus tem o poder de prometer, mas se não tivesse o poder para cumprir, seriam promessas vazias. Mas ele tem a condição necessária para coordenar o universo, o cosmos que lhe pertence e executar aquilo que ele fala. Vejamos. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Deus então cumpre sua promessa. Mas algo interessante a nós observarmos, que por sua onipotência ele ordena ao coração dos animais para que se dirijam ao lugar em que a arca estava. Diferente do que vemos em alguns filmes antigos, Noé não precisou sair correndo atrás dos animais, pelo campo, laçando animais. Deus colocou um espírito de mansidão no coração deles e os dirigiu dos vários pontos da Pangeia para o lugar em que a arca estava situada. Gênesis, capítulo 7, verso 8 e 9. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Grande prova da sua onipotência. Ele criou os animais, e agora ele muda a natureza dos animais ferozes e dirige os animais, aqueles que ele queria dentro da arca, para que se encaminhassem para a salvação. Veja, a graça não alcançou todos os animais que existiam, mas existiram animais escolhidos para a preservação. Continuando, a onipotência divina também ordenou que, naquele dia estabelecido por Deus, o céu derramasse copiosa chuva, e a terra se abrisse, e também as águas que estavam debaixo da terra, que foram criadas lá no começo do mundo, subissem e inundassem a terra. Então, choveu, e aí também houve o abrir das fontes do abismo, para que as águas também subissem e jorrassem sobre a terra. Gênesis, capítulo 7, versos 9 até o 11. Vamos ler? Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Esse é o Deus da Bíblia.
Marcou o ano, o dia e o mês e fez acontecer, porque ele é todo poderoso. Diferente do Deus que tem sido pregado nos dias de hoje, que mais se parece um pai ou um avô que não controla mais a sua casa e o mundo vive da forma que quer. Diferente desse tipo de Deus pregado nos dias de hoje, é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é todo-poderoso e soberano sobre o mundo que ele criou e sobre todas as coisas. Continuando, a onipotência de Deus assegurou a vida e a ordem biológica dentro da arca, também depois dela. Deus ali dentro da arca preserva os animais, os mantém vivos. Foi um ano inteiro. A chuva demorou 40 dias e 40 noites, mas os efeitos da chuva foram um ano. E Deus fez com que os animais entrassem em estado de hibernação. Uma teoria interessante é que os animais que entraram foram animais pequenos, ainda que ocupavam pouco espaço. É uma das teorias. Eles entraram pequenos, precisavam de menos espaço, e então eles cresceram durante aquele ano enquanto hibernavam. É claro que existia comida para esses animais ali. Muitas pessoas especulam, olha, por que o leão ali não comeu o cordeiro? Primeiro, estavam separados, como nós lemos, estavam separados em celas diferentes. Mas também houve uma ordem de Deus para que houvesse mansidão no coração de todos os animais. E eles se comportassem ali todos como cordeiros dentro da arca. Isto é, o poder de Deus. Então pensemos um pouco a respeito do evento do dilúvio. Deus ordena a Noé que construa uma arca com madeira de cipreste. E a ordem é bem clara. Você vai construir essa arca com madeira de cipreste, nela farás ninhos ou compartimentos. A palavra original é ninhos. E a calafetarás, interessantíssima essa palavra, guarda essa palavra, calafetarás por dentro e por fora com betume. Então no hebraico lê-se da direita para a esquerda. Et tebet sasha ken kafer kofer bait hort sasha tebet goats gofer. Então, a tradução está logo embaixo, já fiz a tradução antes, né? Faze arca de madeira de cipreste, nela farás ninhos e a calafetarás por dentro e por fora com betume. Diante da apodrecida sociedade antediluviana, Deus decretou um juízo iminente para punir a maldade humana. Porém, Noé achou graça diante de Deus, o qual ordenou que ele construísse uma tebat, uma arca, feita com madeira resinosa, nas exatas medidas que ele havia determinado. A arca não foi construída de qualquer forma. Ela tinha as medidas exatas, uma espécie de retângulo, um baú retangular, sem leme, sem timão, porque o poder de Deus é que ia dirigir a arca, ia fazer com que ela flutuasse e parasse no lugar certo. Assim, esta arca seria uma espécie de barco de 20.000 toneladas, que serviria de celeiro temporário para a preservação da vida animal e vegetal escolhida por Deus. Era a escolha até mesmo daqueles que permanecerão e repovoarão o mundo depois do dilúvio, inclusive plantas escolhidas e animais escolhidos. Não foram todas as espécies que entraram na arca. E mesmo das espécies que foram escolhidas, não foram todos os animais que entraram na arca. Mas Deus escolheu cerca de 7.000 espécies para que entrassem na arca. Então, esta mesma embarcação retangular deveria ser calafetada. Nós lemos no texto hebraico, a palavra é kofer, betume, piche, aquele elemento viscoso, grudento, que provém do solo. Algo interessante a se observar também é que ela deveria ser toda calafetada por dentro e por fora. E a palavra kafar, tá? Calafetada com kofer, betume, aquele material viscoso que nós vimos. Então, ela seria pincelada por dentro e por fora. Importante destacar que a palavra usada para cumprir esta ordenança de aspersão, de passar betume nas paredes da arca, também é encontrada nos rituais de purificação ordenados por Deus no Antigo Testamento.
O nome é Zarak, aspergir, espalhar abundantemente, salpicar, que o sangue era aspergido sobre as pessoas no Antigo Testamento, e essa palavra vem ecoando no Antigo Testamento, nos rituais de expiação, onde o sangue é aspergido para a purificação e preservação de alguém dentro da aliança. Então, de certa forma, encontramos aí alusão à aliança sendo mantida, e quem estava dentro da arca estava dentro da aliança. Uma pergunta que me fazem constantemente é: pastor, ninguém foi salvo? Olha, só as 8 almas foram salvas, porque os crentes que existiam morreram antes do dilúvio. Lembre-se, os crentes, houveram alguns que coexistiram com Noé e depois morreram. E claro, foram para a glória. Mas nos dias finais da vida de Noé, não existiam mais crentes na terra. Apenas Noé e sua família eram servos do Senhor. Pastor, como é que o senhor pode afirmar uma coisa dessa? O senhor não estava lá. É simples. Todos os crentes que existiam entraram na arca. Tá bom? Os outros incrédulos não acreditaram que Deus poderia destruir o mundo por causa do pecado. Assim como acontece hoje. Quando nós pregamos, também muitas pessoas debocham, riem e dizem: não, isso nunca pode acontecer. Isso de forma alguma acontecerá. Onde já se viu o mundo inteiro entrar em chamas, o universo inteiro se derreter, abrasado, isso é bobagem, é folclore. E assim também, tal qual a pregação nos dias de Noé, muitos hoje também não acreditam. Mas o poder de Deus que destruiu o mundo através das águas do dilúvio também é o mesmo poder que incendiará o mundo nos dias finais. A pergunta que é feita é: por que o mundo voltou a se tornar pecador se já foi punido e as pessoas más foram destruídas? Então, temos uma resposta. O dilúvio não retirou o pecado da natureza humana. Se você olhar nos textos da Bíblia, o mundo não foi purificado internamente do pecado, mas um juízo veio para controlar, refrear aquele pecado desenfreado e acelerado da humanidade. Uma outra questão é que o mundo foi destruído por águas de dilúvio para simbolizar uma purificação externa do desagrado de Deus. Então o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21, diz: os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Já falamos aqui a respeito dos espíritos em prisão em aulas anteriores. Hoje falaremos, só nesse trecho, rapidamente, que o dilúvio e as águas do dilúvio também figuravam o batismo. Então, o texto diz claramente, do apóstolo Pedro, que o dilúvio também foi uma espécie de batismo, onde o mundo ressurgiu para uma nova vida, através daqueles crentes que sobraram, 8 almas. E a pergunta continua: o dilúvio figura o batismo? Sim, neste sentido, sim, para mostrar que Deus purificou o mundo. E, ao mesmo tempo, o próprio texto vai afirmar que esse batismo não foi pela quantidade de água que tinha no mundo, porque, afinal de contas, os ímpios foram submersos e os crentes ficaram sobre a água, vogando nas águas, como dizem as versões mais antigas, com a arca. Mas é exatamente a purificação, é um símbolo de purificação. Mas o pecado continua em suas naturezas. Assim como hoje, você é batizado ou por aspersão, ou por imersão. Em alguns casos, em alguns países que há muitas conversões, na Ásia, na África, então são batizados por efusão, água jogada por cima com mangueira ou com balde, ou aspergida com ramos sobre uma multidão, para não cansar, né, no caso o pastor, o ministro que está efetuando o batismo,
Não é a quantidade de água que importa, e sim o elemento água. Por isso, o apóstolo Pedro diz, 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne. Não é o ato do batismo que salva, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. esse texto é usado por muitos para dizer que o batismo salva, quando ele mesmo está explicando que o que salva é o ato pelo qual se faz o batismo, isto é, crer em Jesus Cristo para a vida eterna. Porque o batismo em si não consegue limpar nem sua própria carne. Você toma um banho, um sabonete, depois passe o algodão no pescoço ou no braço, e esse algodão ainda sai com impurezas, mostrando que o batismo não purifica nem a pele, muito menos a alma, mas aquele ato em si. Mas é a fé em Jesus Cristo, é Jesus Cristo em sua aliança que purifica a nossa alma. Continuando com a onipotência divina, ela exerce com tal grandeza naquele evento que a arca não foi infiltrada por águas, ela não foi despedaçada pelas grandes vagas que existiram, pelas tormentas daquela catástrofe, daquele dilúvio, e ela não foi parar em outro lado do planeta. Ela ficou exatamente onde Deus queria, naquela mesma região em que eles habitavam. Então, recapitulando, a água do dilúvio não mudou a natureza das pessoas, mas refreou o pecado no mundo e submeteu ao mundo a uma purificação, eliminando o mal e os homens malignos de cima dele. É claro que o pecado volta, mas depois do freio que Deus colocou, novamente a escalada de pecaminosidade ela agora é mais reduzida, até chegar a pontos alarmantes em alguns lugares, tipo Sodoma e Gomorra, por exemplo, e outros lugares pelo mundo. E então, depois da saída da arca, Deus assegura esta ordem biológica e climática. Vamos ver? Gênesis, capítulo 8, verso 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Por seu grande poder, Deus ordena que o clima continue acontecendo de forma moderada. Há uma ordem no clima, no crescimento das plantas. Então, Deus opera com seu poder, não deixando as coisas soltas para acontecerem, mas ele mostra o seu domínio onipotente sobre a sua criação, inclusive sobre a vida dos homens. Não há espaço no mundo bíblico para evolução. Os animais que entraram na arca foram os que saíram e deram continuidade às suas próprias espécies, assim como foi no começo do mundo. Cada um reproduzindo-se conforme a sua espécie, e também as plantas. Então não houve uma mutação nesse sentido de animais que primeiro rastejavam e depois voavam. Mas todos eles deram continuidade à sua linhagem e à sua espécie. Gênesis capítulo 9, verso 1 e 2. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Que lindo texto, Deus ordenando aos animais que não avancem agora contra o homem. Claro que existem casos sobre isso. Então, nesse texto nós vemos que Deus colocou um controle para que os animais possam respeitar o homem dentro de suas limitações. Então, o homem agora é colocado novamente como senhor da criação, porém não como antes no Éden, com senhorio total sobre a criação, mas o senhorio é restaurado, porque a aliança é restaurada em Noé. Então, nesses eventos destruidores que Deus enviou sobre o mundo, ele mostra o seu poder
preservando a sua aliança com aqueles que lhe pertencem.